Leitura da Bíblia, o livro das Crônicas. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro das Crônicas e, com a permissão de Deus, nós vamos ler o capítulo 11, 12 e 13. E vamos iniciar com o capítulo 11, sendo o título do capítulo Davi é ungido rei. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito. E Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Zobeão, arquimonita, chefe dos capitões, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aoita, ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um penhaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo, e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitões desceram a penha, a ter com Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estavam acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à portal. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 homens. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3,
pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabizel, grande em obras, ele feriu os 2 heróis de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande estatura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o órgão do tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda, e foram os poderosos dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, El-Anã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arorita, Elés, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baana, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gileade, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliabe, o Saalbonita, dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Ezom, o Carmelita, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Miba, filho de Agri, Zeleque, o Armonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30. Arã, filho de Maaca, e Josafa, o Mitatita, Uzias, o Asteratita, Sama e Jeiel, filho de Otão, o Aroetita, Gediael, filho de Zirim, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, e Jeribai, e Josavias, filho de Elnoão, e Itima, o Moabita, e Eliel, Obed, e Jaziel, o Messobaíta. Capítulo 12. Os que vieram a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, chefe de Joás, filho de Semaas, Gibeatita, e Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Arnatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30,
e líder sobre os 30, e Jeremias, e Jaziel, e Joana, e Josadabe, e Gederatita, Eluzai, e Jerimote, e Belaías, e Samarias, e Cefatias, o Arufita, Elcana, Isias, Azarel, Joezé, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zabadias, filho de Jeroão, de Gebó, e dos Ganditas se desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes homens de guerra, para pelejar armados com escudo e lanças, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezé, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzadabe, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram os capitões do exército. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribaceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales, ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte, e Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitões das tropas. Também de Manassés alguns passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia Davi não os ajudou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossas cabeças passará Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, Adná, Josadabe, Gediael, Micael, Josadabe, Eliú e Zelitai, capitões de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitões no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joada, que era o líder dos de Arão, e com ele 3.700. E Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitões da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome nas casas de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram aprontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Isacar,
200 de seus chefes destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha. E não eram de coração dobre. E de Naftali, 1.000 capitões, e com eles 37.000 com escudo e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. E de Azé, dos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas, Ganditas e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumento de guerra para a peleja, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom com corações decididos para constituírem a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar e Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de pastas, e vinho e azeite, e bois, gado miúdo, em abundância, porque havia alegria em Israel. Capítulo 13. A arca é depositada em casa de Obed-edom. E Davi tomou conselho com os capitões dos milhares e das centenas, e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parecer, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúne conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sion do Egito até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi com todo o Israel subiu a Baalã de Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Aninadabe. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. E Uzá e Aion guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas e com saltérios e com tamborins e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quindom, estendeu Uzá sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Capítulo 14. Davi faz acordo com Hirão.
Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, e Ibá, Elisua, Elpelete, e Nogás, Nefeg, Jafia, e Elisama, Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo o Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi os feriu, e disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como se rompe as águas. Por isso chamaram aquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali seus deuses. E ordenou Davi que se queimasse a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marchas pelas copas das amoreiras, então sairás à peleja, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem mostrado o teu poder através desta leitura, exaltando o teu povo, ó Pai. Nós vemos o Senhor manifestando o teu poder através de teus servos. Como Ana falou no cântico, que o Senhor é aquele que exalta, o Senhor é aquele que abate, o Senhor é aquele que levanta o pobre do pó. Desde o montulho, o Senhor ergue o necessitado e o coloca para se assentar com os príncipes. O Senhor tem nos tirado lá da lama, lá de baixo, e tem nos colocado assentados com príncipes, com princesas, com os filhos de Deus, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor confirma a tua palavra, vivificando, dando saúde aos teus filhos, ó Pai, dando força para vencer os inimigos, os filisteus que vêm pela frente, enfermidades, problemas, mas o Senhor é o Deus que sai na frente da batalha. O Senhor não sai atrás escondido, mas vai na frente, abrindo o caminho, mostrando o caminho pelo qual teus filhos têm que passar. Abençoa-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos dos males desta tarde, livra-nos do laço do passarinheiro, da morte prematura, e que a tua misericórdia, o sangue de Jesus Cristo esteja sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.